Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero falar sobre o movimento queer. O que é o movimento queer e por que ele é o mais importante dos movimentos, aquele que a direita deveria estar preocupada em combater de verdade. Existem muitos movimentos de esquerda e todos eles trabalham quase que no mesmo sentido assim, quase com as mesmas prioridades, quase que com os mesmos alvos. Alguns deles são piores, alguns deles são mais diferenciados ali, mais escondidos, mas o movimento queer, para mim, eu tenho certeza que é o pior deles e é o que a direita deveria combater com mais força. Não só a direita, se você não se identifica como uma pessoa de direita, se você não se vê como alguém que é conservador, que é religioso, bom, eu converso com pessoas que são liberais, que são anarcocapitalistas e tal, e eles falam: "Não, isso não me importa mais, questões, referentes a liberdades individuais, questões referentes a comércio, liberdade comercial, né, ao tamanho do Estado, essas coisas me importam mais". Por que que eu tenho certeza que a agenda LGBT, o movimento queer, deveria ser a maior preocupação dessas pessoas? Eles deveriam focar primeiro em combater o movimento queer e depois combater as outras coisas. Bom, vamos lá então. Se você chegou aqui agora, não conhece o meu canal, meu nome é Davidson Almeida e eu falo sobre religião e sobre política. Ultimamente tenho falado muito mais sobre política. Eu falava um pouco mais de religião antes. Bom, escuta o que eu tenho a dizer. Se você concordar comigo, deixa um comentário dizendo que você concorda e por que concorda. E se não concorda, também deixa aí dizendo em que ponto você não concorda. Se você gostar do que eu vou falar, se inscreve nesse canal aqui, curte esse vídeo aqui, tá bom? E compartilha, manda para outra pessoa, para eles terem noção também do que nós estamos falando. Vamos lá então. O que é o movimento queer? O movimento queer é esse movimento LGBT. A palavra queer vem de um negócio mais esquisito, diferente, a origem da palavra tem esse contexto de ser algo esquisito, diferente, mas começou a ser utilizada primeiro ela era utilizada como algo que rechaçava, era como chamar alguém de bobo. Lembra quando antigamente nerd era uma espécie de ofensa? Hoje nerd não é mais ofensa, né. Mas queer também era uma ofensa. Então essas pessoas, o movimento, LGBT, adotou o movimento gaysista, adotou a palavra queer como sendo algo de orgulho. Se é diferente, seja orgulhoso por isso. Daí nós temos a parada do orgulho LGBT, vem do movimento queer, é um movimento de orgulho ao que é diferente, tá? Então quando eu falar queer ou movimento LGBT, é tudo a mesma coisa, tá bom? Tudo a mesma coisa. Então começou, claro, com o movimento gaysista, mas depois passou para o movimento LGBT e agora tem 1 milhão de letras aí que eu me recuso a me referir, cada vez vai aumentar um pouco mais de letras aí. Beleza? Esse movimento, ele é destruidor para alguns grupos. Vou começar falando do grupo que me preocupa mais, que é o grupo das crianças. Então, o movimento LGBT, o movimento queer, essa ideologia nefasta é um perigo primeiramente para as crianças. Por quê? Porque o alvo deles é justamente as crianças. Quem eles tentam convencer dessa baboseira, dessa papagaiada toda deles, é as crianças. Por quê? Porque você nós não caímos nessa conversa fiada. Qual que é a teoria queer? Qual que é a ideia do movimento LGBT? É acabar com a ideia de sexo biológico, é dizer que sexo não existe, só existe gênero. Então tem os gêneros, e aí os gêneros são expressões, né, para eles, toda a ideia de sexo biológico são, na verdade, construções sociais. Se o homem tem que usar calça e tem que usar barba, essas coisas são construções sociais. Se o homem tem que pagar conta ou tem que abrir porta para mulher entrar no carro, são construções sociais. E se a mulher tem que cuidar de uma casa, tem que lavar roupa, se a mulher tem que usar saia, são construções sociais. Essa é a ideia deles. Você pode até falar assim: "Poxa, de fato faz algum sentido, né, porque a sociedade, ela vai demonstrando isso. Eu ensino meu filho que ele tem que usar calça e minha filha que tem que usar saia". É claro, é evidente, mas tudo são construções sociais? Todas as coisas são construções sociais? Sim, claro. A sociedade vai evoluindo e vai, então, adaptando algumas coisas, né. Então, as calças não existem desde sempre, e aí elas foram inventadas para que homens pudessem trabalhar com mais conforto e bolsos para colocar ferramentas. Homem usava calça, porque homens começaram a trabalhar, trabalhavam, sempre trabalharam, e mulheres também sempre trabalharam,
elas só não iam para a indústria, né, mas as mulheres sempre trabalharam também. Essa ideia de que o movimento feminista colocou a mulher no trabalho, isso é a maior imbecilidade, uma das maiores que existe, a maior é o movimento queer e as ideias do movimento queer. Então, ah, essa é a ideia, dizer que é acabar com essa ideia de sexo biológico, tá? Então não existe homem, não existe mulher, o que existe na verdade são construções sociais, e o que importa é como você se expressa ao mundo. Então, o movimento queer fala assim: "Olha, cada um é o que quiser, do jeito que quiser, vive como quiser", certo? Então, você pode ter barba, mas você pode usar uma saia, pintar os dedos, colocar um esmalte, enfim, e você pode ser uma mulher trans, noturna, com ascendência em escorpião, você pode ser qualquer coisa, não existem limites, não existe limites. Por isso as letras vão aumentando, por isso as cores na bandeira vão aumentando, não existe limites, tá certo? Tudo está na sua capacidade de se criar. Por isso nós vemos hoje nós vemos pessoas que dizem que são animais, né, trans cavalo, trans égua, trans gato, trans cachorro. Inclusive tem trans alienígena, sim, pessoas que são esse outro patamar, né, o transespecismo. As coisas vão ficando cada vez piores, porque não existe um limite na realidade. Não existe realidade, não existe verdade para eles, tá certo? Então, claro que para você isso é completamente idiota, como para mim isso é completamente idiota, mas para crianças isso não é idiota. Crianças acreditam em qualquer coisa, qualquer coisa. Você vê como que está acontecendo um boom de, essa ideia de crianças trans. Claro que isso não existe, mas as crianças, elas não entendem o que está acontecendo com elas, elas se veem em outras coisas, e aí elas acreditam nessa papagaiada. "Não, se eu me vejo assim, se eu me comporto assim, se eu gosto disso, talvez eu seja trans alguma coisa". A minha filha, eu tenho uma menina, uma princesa linda, maravilhosa, e quando ela era pequena, graças a Deus ela parou com esse negócio, que eu achava um desenho chato pra caramba. Mas tinha aquele desenho da do My Little Pony, né, e ela dizia que ela era uma das bonequinhas, um pôneizinho. Já pensou essa imbecilidade entrar na cabeça dela, e ela acreditar que é um trans pônei princesa? Percebe? Meu filho diversas vezes falou que era o Homem-Aranha, agora ele é o trans Homem-Aranha qualquer coisa. Isso é uma imbecilidade, né, e para as crianças é muito preocupante, é muito perigoso. Então, se essa conversa chega para eles e isso está incutido nos desenhos, enfim, todas as coisas já, nos livros está vindo tudo, o alvo é justamente eles que são mais suscetíveis a acreditar nessa papagaiada. Esse é o primeiro ponto, eles têm um objetivo, levar essas ideias ridículas para as crianças, tá certo? Então combater o movimento queer, o movimento LGBT, é proteger as crianças de serem alienadas por esse monte de porcaria. Depois, é um movimento perigosíssimo para as mulheres, tá? Para as mulheres. O movimento queer, o movimento LGBT, ele na verdade, ele não é um filho direto do movimento gaysista. Sim, claro que tem pessoal do movimento gaysista também participou da criação desse monstro, desse Frankenstein, né, mas ele foi remendado principalmente por pessoas que eram adeptas da revolução sexual e do feminismo. O feminismo abraçou, o feminismo pariu o movimento LGBT. Veja só, né, um movimento que é contra ser mãe, mas é mãe do movimento LGBT. Então, o feminismo pariu isso. O feminismo, aqueles que dizem defender as mulheres, mas na verdade, eles mesmos querem acabar com a ideia de mulher. Lembra que eu falei lá no começo, que eles querem acabar com a ideia de sexo biológico para eles não existe. Não existe sexo biológico para eles. O que existe são gêneros, construções, apenas isso. Então, mulher e homem não existem, não existem, tá? Então, eles atacam diretamente o homem eles atacam diretamente, mas a mulher, eles utilizam, eles dizem defender as mulheres, né, o movimento feminista diz isso, diz defender a mulher, mas o movimento LGBT, que é filho do feminismo, e estão juntos lado a lado, porque as feministas defendem o movimento LGBT, embora já existe uma separação muito grande, feministas que são contrárias ao movimento LGBT. Existe um racha já no movimento feminista, que são as mulheres que não aceitam mulheres trans, o que vem a ser uma mulher trans. O que é uma mulher trans?
É um homem que diz que é mulher. Aí é uma mulher trans. E já existe um grupo de feministas que não aceitam essas mulheres como sendo esses homens, né, que se dizem mulheres, como sendo mulheres. Mas a ideia é acabar o movimento LGBT, o movimento queer, que é acabar com este grupo de pessoas. Também se tornou um monstro inimigo do próprio movimento feminista, pelo menos dessas que não aceitam homens dizendo que são mulheres. E eles atacam diretamente as mulheres de todas as formas. Eles estão excluindo a palavra mulher dos dicionários. Eles estão tirando do debate público a ideia do que é mulher. Hoje eles utilizam o termo mulheres que gestam, como um homem fantasiado de mulher falou recentemente, uma pessoa que está na política, né, uma pessoa famosa na política, mas disse aí que são mulheres não, pessoas que gestam. Sim, esse é um debate do parlamento. O parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito. Sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Então, o termo mulher está sendo arrancado. Eles falam abertamente entre eles que mulher não existe. Eles utilizam esse nome mulher apenas para avançar uma determinada agenda. Você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda. Mais do que isso, além deles negarem a existência das mulheres, todos aqueles direitos ou proteções que as mulheres tinham estão sendo todos tomados por homens. Então, homens estão entrando no esporte, competindo contra mulheres e vencendo, ganhando todos os campeonatos. Homens estão entrando em banheiros de mulheres e estão abusando delas, tirando foto. Homens estão tomando o lugar de mulheres em premiações, inclusive em Miss Universo. É um negócio ridículo. Então, os homens estão tomando as mulheres, tomando os direitos das mulheres e colocando elas em risco ainda, porque existem vários movimentos e vários projetos de lei, inclusive, que querem transformar os banheiros femininos em banheiros também para homens. Homens que se dizem mulheres. Então, por exemplo, eu, do jeito que você está me vendo aqui agora, barba, não preciso mudar nada. Mas para este pessoal, se eu me declarar, eu disse, a partir de agora eu sou mulher, eu já tenho os direitos de outras mulheres e eu posso entrar em banheiros que são, até o momento, para mulheres. Mas se eu digo que sou mulher, eu também tenho que entrar. Então, veja só como as mulheres estão correndo um perigo absurdo. E aí, o outro grupo que corre risco é o próprio cristianismo. Sim, por quê? Porque todos esses movimentos de esquerda, veja, todos os movimentos de esquerda, desde a Revolução Francesa, todos eles lutam diretamente contra a religião, contra o cristianismo. Desde a Revolução Francesa, eles mataram o rei e mataram as freiras e os padres. Desde quando começou o marxismo, Marx falou sobre abolir a religião. Desde quando começou o movimento feminista já se declarou contra o cristianismo desde a sua raiz, porque eles querem abolir tanto o casamento quanto a maternidade, coisas que o cristianismo promove diretamente. Então, eles têm isso já incutido, eles são contrários ao cristianismo, eles desejam destruir o cristianismo. E este grupo, o cristianismo, os cristãos, correm um grande risco. Tudo que eles fizerem será para a destruição deste grupo, dos cristãos. Por isso que a gente vê tanto nas passeatas, né, nas paradas do orgulho LGBT, do orgulho queer. Por isso nós vemos tanto eles
fazendo coisas absurdas, como, por exemplo, se vestir de Jesus, ser crucificado, ficar se beijando, né? Por isso que eles ofendem tanto dizendo que Jesus é travesti. Por isso que eles fazem peças e fazem músicas, enfim, fazem encenações, ah, falando mal, blasfemando contra o cristianismo, porque o cristianismo é um inimigo direto deles. Eles falam abertamente. Se você nunca ouviu, Sabe aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. A Bíblia, por exemplo, é escravagista, misógina, machista, homofóbica. Você tem argumentos suficientes, uma resposta bem fundamentada que silencie os inimigos da fé? ah, Davidson, mas esses são só alguns, são só os extremistas. Veja, é o mesmo papo dos muçulmanos. Todos eles são extremistas. Todos eles são. E você que está me assistindo, você é extremista em algum ponto. Esse negócio de, mas são extremistas. Todo mundo é extremista em algum ponto. Por exemplo, eu sou extremista no cristianismo. E o que é ser extremista no cristianismo? Não é aquele pessoal, não é o que aconteceu lá nas cruzadas, o que acontecia deles invadirem lugares e matarem não cristãos. Não é isso. Ser extremista no cristianismo é acreditar fielmente que tudo que está na Bíblia, tudo que o cristianismo ensina, é verdade. E eu acredito fielmente que o sexo existe, aliás, só existe sexo, sexo biológico, homem e mulher. E não existe negócio de gênero. Gênero não existe. Isso é invencionice. Isso é ficção científica, tá certo? Então, por isso, por dizer isso, eu já sou um inimigo desse povo. E eles já querem o meu mal. Eles já vão, vendo esse vídeo, eles já vão dizer aqui barbaridades a respeito de mim. Então, eu sou inimigo declarado deles. Eu não sou inimigo porque eu quero ser. Eu não sou inimigo dessas pessoas que querem viver desse jeito. Não sou. Se eles querem viver assim, não tem o menor problema. Viva assim. O que eles não podem fazer, o que eu não aceito que eles façam, é que eles ataquem crianças, mulheres e o próprio cristianismo. Até se atacar a mim, atacar homens, a gente resiste. Homens aguentam. Né? A gente é atacado o tempo todo, homens são atacados o tempo todo, mas a gente aguenta. Agora, vamos lá. Eu vejo muita gente falando assim, que existem outros movimentos, outras coisas que nós temos que nos preocupar. Conversei com uma pessoa inteligente pra caramba recentemente, e ele falou que, na verdade, nós temos que nos preocupar mais com essa questão, precisamos nos preocupar muito com a questão do nacionalismo, com a questão, da soberania do país. Eu concordo que com essas coisas tem que ser uma preocupação também. Eu concordo, nós temos que nos preocupar com isso. Mas o que tem que ser entendido é, todas essas coisas, a maior parte da população não entende, e para você explicar o porquê isso é importante, demora muito, as pessoas não conseguem entender porque é importante você defender liberdade de expressão, por exemplo, porque é importante você defender propriedade privada, por exemplo. Eu entrei num debate recentemente sobre uma lei que autoriza pessoas a entrarem nas nossas casas para verificar se tem foco de dengue. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a propriedade privada sendo violada. Mas as pessoas não entenderam o ponto que eu estava trazendo. Para as pessoas, para a maioria das pessoas, é difícil entender essas coisas. As pessoas não conseguem entender isso assim muito rapidamente. Você tem que falar muito, tem que explicar muita coisa para isso entrar na cabeça. Agora, é muito fácil, se você explicar para alguém o porquê que um homem não pode entrar no banheiro feminino, as pessoas entendem. Muito fácil. Talvez seja um pouco mais difícil você dizer o quanto isso está avançado e está acontecendo no nível rápido. É verdade. E você mostrar a urgência de você lutar contra isso, talvez seja um pouco difícil, é verdade, mas o resto também. Agora, quando as pessoas ficarem sabendo, mostra um projeto de lei que diz que, a partir de tal data, um banheiro feminino, ele vai poder ser usado por homens que se declarem mulheres. Então as pessoas rapidamente são contrárias. Veja, até a pauta do aborto, que é um negócio tão óbvio, né? Por que o aborto é errado? Porque você está matando uma pessoa, você está matando uma criança, um bebê inocente. Isso é muito claro para mim. Mas para boa parte das pessoas, elas não conseguem entender. E aí entra vários assuntos. Mas quando começa a vida? Mas se for abusada? Mas se ele não quiser criar? Mas se tiver risco de vida para a mãe? E aí são vários assuntos que você tem que conversar e explicar para a pessoa, derrubar cada ponto desse. Agora, quando você diz, quando você explica, quando você mostra que nos livros didáticos
está vindo esse ensino dizendo que homens não existem, mulheres não existem, que o menino pode ser menina, que a menina pode ser menino, que eles podem beijar no um e beijar no outro, transar com um e transar com o outro para descobrir o que eles são, as pessoas percebem com mais facilidade a loucura que é. As pessoas conseguem identificar porque as pessoas se preocupam com suas próprias crianças, entende? Claro que existem aqueles mais perturbados, imbecis, que eles fazem questão, eles têm orgulho, eles incentivam o próprio filho a ser um menino trans, uma menina trans. Eles querem dar uma de que eles são mais descolados, mais evoluídos, mais limpinhos. O que na verdade eles são mesmo cafajestes, pessoas que estão atrás de like, atrás de ganhar alguma coisa, se aproveitando da própria criança, do próprio filho, da própria filha. Isso é um absurdo. Mas no geral, a maioria das pessoas percebem o absurdo que é. Veja, olha só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o absurdo que está sendo lá, as pessoas necessitadas, e esse vídeo eu tô gravando nessa época, e o governo não está fazendo nada, o Estado não faz nada. E aí, é um descaso total, é uma tristeza tão grande. Os voluntários, pessoas que são empresários, estão lá ajudando, entidades estão indo lá ajudar, enquanto que o Estado não está fazendo o seu papel. E aí nós estamos aproveitando esse momento lastimável, esse momento triste, mas estamos mostrando para as pessoas, tá vendo? Você está entendendo quando a gente fala que o Estado mais te atrapalha, o Estado é seu inimigo, que nós temos que tentar lutar por um Estado menor, um que nos cobre menos, nós temos que lutar contra impostos, por mais liberdade econômica, por menos leis. Nós estamos aproveitando isso, essa tragédia, para mostrar para as pessoas e alguns estão entendendo. Mas teve que acontecer isso, uma tragédia dessa, para as pessoas começarem a abrir os olhos. Infelizmente, uma tragédia horrorosa dessa, para infelizmente algumas pessoas começarem a abrir os olhos. E tomara que daqui em diante muitos percebam isso agora. Agora, quando nós tratamos do movimento LGBT, do movimento queer, as pessoas percebem mais rápido o absurdo que é. Toda a esquerda defende isso. Se você pegar qualquer político de esquerda, você tem vídeo, você tem texto, você tem uma fala dele em algum momento defendendo isso. Quando você esfrega isso na cara das pessoas e mostra, tá vendo aqui? Esse aqui é o mal. Esse aqui é o cara que defende o mal. As pessoas pegam repulsa disso. Se isso tivesse sido mais explorado quando teve as eleições Lula e Bolsonaro, o Lula não teria ganhado. Porque muito mais pessoas teriam ficado preocupadas em relação a isso. Claro que eu alertei muitas pessoas que não acreditaram, mas depois estava lá a resolução 715, né, do Conselho Nacional de Saúde, dizendo que por meio do SUS, como está levando essa agenda, agora está lá em São Paulo, a eleição, vai ter eleição agora para prefeito, e aí o Ricardo Nunes e o Boulos são duas tranqueiras que estão na frente, e eu falo para as pessoas, infelizmente era melhor votar na porcaria do Kim do MBL, porque pelo menos o Ricardo Nunes não ganharia, porque ele está levando essa pauta adiante. E essa pauta, presta atenção, essa pauta, abraçada pelos jovens, é a pauta mais abraçada pelos jovens, ela é abraçada pelos jovens, e esses jovens começam a defender tudo que a esquerda lança. Vão votar só em políticos que defendem essa pauta também. E aí, meu querido, e aí você que é adulto, e entende como isso é nocivo, é ruim, e não combateu, bem, saiba que aquele adolescente que está na escola, que está vendo porcaria na Netflix, aprendendo sobre isso, ele vai gostar disso, ele vai defender essa pauta e ele vai votar em políticos que defendem essa pauta. Então, eu falo para todos, pelo amor de Deus, concentre-se, entenda essa pauta do movimento LGBT, é a mais nociva, a mais perigosa de todas. Nós precisamos nos levantar e combater essa pauta urgentemente. Ela tem que ser o carro-chefe da nossa luta ideológica. Se você é de direita, de qualquer coisa, se você está ali como um conservador, eu sou um conservador, se você é mais liberal, você precisa se engajar nessa luta. É a pauta mais nociva, a que arrasta mais jovens, mas é também a que mais facilmente mostra para as pessoas como a esquerda é doente e má. Proteja as crianças, proteja mulheres, proteja o cristianismo. Eu sei que muitos vão dizer assim, o cristianismo não precisa de defesa. Então olha como é que está na Inglaterra. Olha como está na França.
Não tem mais cristianismo lá. Não tem. Não tem. É preciso a gente se engajar e lutar por aquilo que nós acreditamos. Curte esse vídeo, manda para mais pessoas, entre nessa luta com força. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.